Mais um Evangelho, sábado, hoje às 10 horas da manhã. Todo sábado começa às 10 horas da manhã. Inscreva no canal e compartilhe o Evangelho. Coloque um copo d'água, porque vai ser fluidificado e vai falar um pouquinho do Evangelho, que já está aberto, e pelos falecidos, porque a casa trabalha com as almas. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. E no final vai fechar com o Pai Nosso novamente. Depois das vibrações, que vai estar bem no final as vibrações hoje. Por isso que vai fechar com o Pai Nosso. Então, quem puder e quem quiser, até o final. Oração pelos falecidos e depois um pouquinho do Evangelho. Pai Santo Deus, eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo, dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometeste a Abraão e a sua descendência. Que o seu espírito nada sofra e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedoria para evoluires com os ensinamentos, os quais obtiveres. Amém. Esse é o Evangelho que a gente está fazendo, e vai ter um outro vídeo postado que nós fomos fazer uma visita no cemitério. E vou mostrar para vocês o que acontece dentro do cemitério. Mas não vai ser neste vídeo, vai ser durante a semana que está sendo preparado. Tem fotos, tem vídeos, o que acontece com a energia lá dentro. Por que tem que fazer as orações? É preciso fazer as orações, porque Jesus nos ensinou as orações. Oração pelas almas. O Concílio de Trento, em 1563, ensinou que o purgatório existe e que as almas aí retiradas podem ser ajudadas pelo sufrágio dos fiéis e, sobretudo, pelo santo sacrifício do altar. Entrar no céu e participar da glória de Deus é o anseio de cada cristão. No entanto, para que isso aconteça, é preciso que a pessoa esteja totalmente purificada de seus pecados e pronta para amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Antigamente, havia o piedoso costume de terminar a lista de intenções da missa com o pedido pelas almas do purgatório. Infelizmente, esse gesto caiu em desuso e seria salutar recuperá-lo. Trata-se de um gesto de caridade para com aqueles que estão impossibilitados. E a caridade é a maior virtude a ser exercitada. Ela consiste em amar estas pessoas que são as mais necessitadas, pois nada podem fazer, estão num estado total de passividade, os desencarnados, completamente dependentes da caridade dos que estão nesta vida, encarnados. De nada adianta rezar para aquelas almas que estão no céu, pois são elas que intercedem pelos vivos. Então tem que rezar porque aqueles que ainda estão desencarnados estão entre nós. Por dever de caridade de cada um,
portanto, pedir por aqueles que padecem de suas penas no purgatório. Nossa Senhora de Fátima ensinou a rezar do seguinte modo: ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. E as que mais precisarem são justamente as que estão no purgatório. Assim, outra virtude que deve ser exercitada é a justiça. Ela possui dois aspectos. O primeiro é o da piedade para com os antepassados. Existe uma obrigação filiais em se rezar pela ascendência. Deve-se a própria vida a cada um deles. O segundo aspecto é por causa da justiça em seu sentido escrito, ou seja, quantas pessoas não estão no purgatório padecendo por nossa culpa os maus exemplos? Quantas pessoas foram levadas ao pecado por nossa causa e hoje falecidas estão pagando no purgatório e se purificando para ver a Deus por nossa culpa? Portanto, é obrigação de justiça rezar por elas. Ontem, na nossa estada lá no cemitério, eu já fui em outro cemitério também, e está lá bem no começo, lá gravado. E agora nós fomos novamente. Eu senti a falta de um pastor, um padre, um ministro, um capelão, junto com a família, fazendo oração do lado lá da matéria, do caixão da matéria. Eu senti a falta disso. E na hora que eu comecei a trabalhar lá dentro, em oração, não foi bom não. Então vocês vão ver no próximo vídeo durante a semana. Então vamos seguir aqui. Assim surge exercitar as virtudes, recuperando a prática da piedade que a igreja acalenta e tantos séculos, que é rezar pelos falecidos. Agora do Evangelho, que foi aberto hoje. Então, das pessoas que comparecem aqui com outro tipo de intenção e que o mentor acaba afastando. Não sou eu, é o mentor. Então, tomar cuidado, muito cuidado. Instruções dos Espíritos. Luiz, Espírito Protetor. Carlerube, 1861. Então eles ficam de lá para cá. Saem de uma casa, vão para outra, de outra vão para outra, e quando encontra o lugar certo, aí vem pedir o que não poderia ser pedido. Confundem tudo. E ficam pulando, não se acertam nunca. Não se acertam nunca. E a oração que a oração não faz. Porque é isso que Jesus nos ensinou. Orar. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que quero vos entreter, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse: é a visão do meu coração que os faz falar. Estas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatões e os vaidosos abusavam do dom de profecia. Então tem que tomar cuidado. Vai em outros lugares, aqui. Se vem com má intenção, vem com energia ruim, vem tudo aqui. Infelizmente, a porta está aberta. Entre aspas agora.
e os exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Aqui, agora tem uma consulta, para ser honesto, para ajudar a manter a casa. Para ajudar a manter. E às vezes vem um mentor e fala assim, ali não pode cobrar nada porque precisa de ajuda mesmo. Estou sendo honesto aqui. Porque como que se mantém uma casa, uma infraestrutura toda? Por que as casas estão fechando? Por que está toda essa bagunça? Porque é dando que se recebe. As igrejas têm o dízimo, a igreja católica. Nas igrejas evangélicas tem a maquininha. Não tem a maquininha? Pois é. E por que aqui eu não deveria de cobrar ao menos um toco de vela para poder acender para as almas, para vocês e das famílias? É complicado isso. E aqui a coisa pega, hein? Aqui não tem brincadeira, não. Vamos lá. Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus e falei compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus. Por que naquela época todo mundo se ateve a essas coisas? Tinha muito vidente, profecia, e aí se abusava, cobrava mesmo, mas não acontecia, muita coisa não acontecia. Então tem que tomar cuidado. Muita gente vem aqui, vem de outras casas. Aí o mentor falou assim, quanto que você deu lá? O que você prometeu lá que você não cumpriu e você veio descarregar aqui? Cuidado que você promete para a espiritualidade, porque não adianta fugir, hein? Você pode fugir de mim, porque quem recebe realmente vai bater em outra casa, e se a pessoa recebe mesmo de verdade, e vai ser cobrado. Então, cuidado para ficar prometendo coisas que você está na maldade. Nunca prometa aquilo que você não vai cumprir. Então, cuidado com isso. E vou dar por final aqui. Tem mais coisas para ler? Não vou ler, não tem. Porque isso acontece muito. E os pais e as mães sabem disso. Porque eles estão assim injuriados com esse tipo de pessoas. Porque eles têm que manter a casa funcionando. E é difícil para eles. Como uma igreja evangélica, como uma igreja católica. E, enfim. Como que funciona isso? Vai tirar do pastor? Vai tirar do padre? Vai tirar do pai de santo? Da mãe de santo? Como que fica tudo isso? Então vamos prestar atenção aí. Vamos prestar atenção. Aí falou assim, quem que sustenta a Federação Espírita do Estado de São Paulo? Vocês não sabem, mas eu sei. Centro de Umbanda, que tem associação. Quem que sustenta? Eu não estou querendo aqui, já veio pessoas aqui que o mentor falou assim, não pode cobrar, porque tem que ajustar, mas tem uma doação para fazer, ao menos para poder botar o toco de vela lá para as almas. E assim que funciona, infelizmente. Jesus falava, é dando que se recebe, você não dá nada, como que você quer receber? Você não dá nem o amor ao próximo, você tem maldade no coração, todos nós somos maus. Pois é. Vamos continuar. Misericórdia e fidelidade. Quando Jesus foi confrontado por alguns líderes religiosos de sua época, que o criticaram por comer com pecadores, ele citou o profeta Oséias, ordenando que eles voltassem aos seus livros e descobrissem o que Deus realmente quis dizer quando declarou misericórdia, eu quero misericórdia e não holocaustos, não brigas. Mateus 9:13, 6.6, versículo. Bom, Jesus teve uma vida de cuidado e serviço. Seu relacionamento com os outros
Seus milagres e curas e muitas de suas parábolas demonstraram e enfatizaram que viver desta maneira é a melhor forma de expressar a verdadeira doação de Deus. Os líderes religiosos foram seus maiores críticos, mas também foi alvo de suas críticas mais severas. Jesus também os criticavam, como é o vice-versa, né? Jesus era um revolucionário, tanto é que ele foi crucificado, né? O povo crucificou. Como os religiosos da época de Isaías, eles acreditavam que asseguravam seus relacionamentos especiais com Deus por causa de suas práticas religiosas, enquanto estavam explorando os pobres e ignorando os necessitados. Sua adoração estava em desacordo com suas ações, e Jesus não foi discreto em condenar essa hipocrisia, porque pode se cobrar para manter a casa, mas não para explorar, porque muitas casas também, muitas igrejas exploram, como aconteceu com uma pessoa aí da mídia aí, foi explorada por uma igreja evangélica. Não se deveria fazê-lo isso. Ninguém vende tudo o que tem para dar para a igreja. Faça a parte, dá o dízimo, mas não vende-se casa, vende-se terreno, vende-se casa, e vende-se isso, vende-se aquilo. Na época o catolicismo também se fazia isso. Quantas imóveis, quantas coisas ficou com a Igreja Católica? Então vamos tomar cuidado com isso. O próprio João de Deus, olha o que aconteceu com ele. Perdeu a mediunidade, enriqueceu, uma coisa horrorosa aconteceu com ele, ele vai ter que pagar por isso. Na hora que ele desencarnar, não vai ser muito fácil para ele também, como os demais aí. E eu tenho que me vigiar também, porque senão pode sobrar para mim também, para todos nós espíritas. Separar o joio do trigo. E quando perceber que vem outras pessoas para procurar amarração, que mulher, que marido, que não sei o quê, é para fazer uma oração e mandar embora. Que não é isso aí, não. Agora vamos falar um pouquinho dos líderes religiosos mais influentes do mundo. Começando por Jesus Cristo. Na época, o Ocidente tem a história vivida por Deus e vivida por Jesus Cristo, pois o calendário é dividido antes e depois dele, perfazendo o marco referencial na linha do tempo, tratando da figura central do cristianismo e os ensinamentos de denominação cristã. Além dos judeus messiânicos, consideravam ser o Filho de Deus. Nota-se que o cristianismo e o judaísmo messiânico considerarem que Jesus como Messias, aguardando no Antigo Testamento, e referem-se a ele como Jesus Cristo, um nome também usado fora do contexto cristão. Aí na sequência, Buda, os 10 maiores influentes. Na região sul foi o príncipe, atualmente no Nepal. Renunciou ao trono, dedicando-se da erradicação das causas de sofrimento humano e de todos os seres. Encontrou um caminho até o despertar, o iluminismo. Tornou mestre, professor espiritual, Buda, fundador do budismo. A morte e nascimento de Buda são incertos. Historiadores do século XX nos mostram ser o tempo de vida por volta de 563 a.C. e 483 a.C. Dalai Lama. No Tibete, foi o chefe do Estado e líder espiritual. Título este de uma linhagem de líderes religiosos da escola de Gelug do budismo tibetano.
acreditava na reencarnação, esclarecendo sobre o assunto a humanidade. Foi líder político também entre o século XVII até 1959. Atualmente, o cargo por sua santidade Tenzin Gyatso, líder oficial do governo e em exílio. Maomé, político, militar e árabe. Segundo a religião islâmica, é o mais recente e último profeta de Deus de Abraão. Político, unificou diversas tribos árabes. No início de sua vida foi comerciante. Vivia na região da Meca. Viveu com forte presença das duas religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Região islã marcada por várias disputas, mas trabalhou para a sua unificação do território. A religião foi criada por ele e uma das principais no Ocidente atualmente. João Calvino, teólogo religioso e escritor cristão francês e líder, considerado como um dos líderes protestantes, em particular na França, ideias que influenciou tanto na vida social como na política social e econômica, amplamente impactando na formação do mundo moderno, o sistema teológico bíblico e conhecendo como calvinismo. Foi bem sucedido em países como Suíça, África do Sul, Inglaterra, Escócia e Estados Unidos. Hoje, protestantismo. Papa Francisco é tido como o Papa da Igreja Católica e atual chefe de Estado do Vaticano. É o primeiro Papa nascido na América Latina, então, latino-americano, e o primeiro pontífice do Hemisfério Sul, o primeiro jesuíta da história. Madre Teresa foi beatificada pela Igreja Católica em 2003, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Sua trajetória foi dedicada diariamente por 30 anos no trabalho social. Calcutá, cidade aonde nasceu, cujo fez parte seu nome e sobrenome, Madre Teresa de Calcutá, pois era uma região de pobreza no nordeste da Índia. Contudo, sua obra chegou aos 5 continentes. No Brasil, foi responsável pela implementação de 10 casas de assistência mantidas pelas missionárias da caridade. Levou a mensagem da solidariedade cristã aos mais pobres. Mahatma Gandhi, líder mundial indiano e pacificador, estudou uma parte de sua vida na Índia, mas finalizou seus estudos na Inglaterra, onde se formou advogado. Em 1893, mudou-se para a África do Sul, atuando em sua profissão, advogado, defendendo a minoria hindu. Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, Gandhi iniciou uma campanha pela paz entre os hindus e muçulmanos, lutando também pela liberdade política da Índia, que era colônia britânica. Foi pacifista, utilizou como armas passeatas, jejuns e retiros espirituais. Foi um dos principais mentores na luta da independência na Índia. Martin Luther King, frase no qual exclamava: "Eu tenho um sonho".
Foi pastor e protestante e ativista político negro. Lutou pela igualdade social nos Estados Unidos, pastor e ativista, conquistou o reconhecimento do mundo. Conseguiu influência sobre o afrodescendente norte-americano em 1863, realizou a marcha histórica sobre Washington. Em 1864, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por combater a desigualdade racial sem violência. E 4 anos depois, em 1868, foi assassinado no Tennessee. E por último, Joana d'Arc. Marcante na história francesa, destacou-se na luta contra a Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos. Quebrou paradigmas ao vestir-se de homem e entrar para o exército francês. Como militar, comandou tropas, venceu batalhas importantes e ganhou o reconhecimento do rei Carlos VII, o que provocou a inveja de outros líderes militares na França. Apesar de seu fim trágico, acusada injustamente de feitiçaria, é queimada em 1431. Joana foi canonizada em 1920. Esses são os 10 principais líderes religiosos. O resto, só Deus, né? Só Ele, está na mão dele do universo. E agora uma oração. Vou tentar fazer para vocês. Paciência em vuestro coração. Jesus ha ido a preparar um hogar para todos os que creem em Él. Não se turbe vuestro coração, creéis em Deus, creede também em mim. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fueras, yo los hubieras dicho. Vós, pois, a preparar lugar para vosotros, e se me fueres e os prepare lugar, vendré outra vez, e os tomareis a mim mesmo, para que, donde eu estou, vosotros também esteis. Comparte estas buenas novas com outros. Jesus diz: ide por todos os mundos e predicade o evangelho a toda criatura. Que assim seja. Marcos 16:15, Provérbios 11:30. E agora, para finalizar as vibrações, não esquecendo do copinho de água e depois o Pai Nosso. Vibrações. Solicitação com urgência. Carta para o Mestre Jesus. Vamos colocar o copo d'água e vamos fazer o nosso pedido e pedir para os outros também, para as outras pessoas também. E não esquecendo das almas dos falecidos, que muito desencarnaram e nem sabem que desencarnou. E vocês sabem o que eu estou dizendo. Grande momento. Vamos lá pegar o copo d'água e a jarra. Fechamos os olhos, serenando o coração. Humildemente pedir ao Senhor por nossa saúde e pelo equilíbrio e harmonia. Meu querido e ilustre Mestre Jesus, médico dos médicos, venho respeitosamente pedir, em nome de todos os indivíduos do mundo, vosso perdão. Nós sabemos que fomos injustos para com o Senhor e sua mãe Maria de Nazaré,
quando o acusamos, insultamos, praticando maldades para contigo. Hoje, convido o Senhor Jesus que adentre em todos os lares, entrando pela porta principal da frente e sentando em nossa mesa, servindo do melhor que temos de alimento, oferecendo assim boas vestes e uma cama macia e maravilhosa, para que descanse e continue em seu caminho de peregrinação, nas suas lindas palavras. Com a sua licença, meu Pai maravilhoso, com o seu amor, leva a todos os lugares e os lares, emanando serenidade e amor, porque estamos muito doentes e confusos de tanta maldade que nos assolam. Ensina-nos, com a sua palavra, orarmos e deixarmos de sermos egoístas. Olhe para que a confraternização religiosa de todo o planeta aconteça. Traga a nós, Senhor, muita luz e esclarecimento para não errarmos tanto. Senhor, com a vossa licença, vamos pedir aos meus semelhantes encarnados e desencarnados, em especial a todos os dirigentes que verdadeiramente levam a palavra sem hipocrisia e mentiras. Cuidado com os falsos profetas. Se eles tivessem tanto assim aptidão e dom, né? Se não fossem os cientistas, e aí como que ficaria toda essa história? Mas Jesus está na obra, porque ele é o médico dos médicos. Continuando. Pois tudo sabes que o grande alicerce é de Deus, nosso Pai, que é o universo. Tão simples como o seu amor, peço luz reluzente que ampare a velhice desamparada e tão humilhada pelas crianças órfãs e abandonada por todos que vivem sem lar. Eu tenho certeza, Senhor, nesta carta jamais se esqueceria de pedir que olhe pelos espíritos desencarnados, em especial pelos suicidas que, possivelmente, com a sua permissão, um dia haverá de reencarnar novamente para que estejam na redenção dos seus espíritos. Ainda, Senhor Jesus, por diversos motivos que tu sabes, muitos indivíduos foram ceifados do direito de estar um pouquinho mais conosco